Boa noite. Se você chegou até aqui, talvez esteja procurando um pouco de silêncio ou alguém para ouvir. Aqui, as histórias não correm, elas respiram. São lembranças guardadas em caixas antigas, nomes que ainda ecoam dentro do peito, momentos que passaram, mas nunca terminaram de verdade. Talvez você reconheça um olhar, uma frase, um pedaço de vida que também já foi seu. E, se isso acontecer, fique comigo. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e acompanhe as próximas histórias. Porque, às vezes, a próxima pode tocar exatamente onde a gente não consegue explicar. A história de hoje pode não ser só sobre alguém. Talvez seja um pouco sobre você também. Então, respire fundo. E vamos começar. Você já esperou por alguém? Por tanto tempo, que nem sabe mais se está esperando. Ou apenas lembrando. Há pessoas que passam pela nossa vida como uma brisa leve. E há aquelas que ficam, mesmo quando já não estão mais aqui. Às vezes, o tempo segue em frente. Os dias passam, as estações mudam. Mas dentro da gente, algo fica parado, preso em um único instante. Uma promessa não cumprida. Um adeus que nunca foi dito. Um amor que, simplesmente, não terminou. Esta é a história de uma mulher que esperou. Não por dias, nem por meses, mas por 40 anos. 40 anos de silêncio. De lembranças guardadas. De passos que nunca voltaram pela mesma estrada. E talvez, em algum momento da sua vida, você também já tenha sentido isso. Aquela sensação estranha de que alguém ainda mora dentro de você, mesmo depois de tanto tempo. Porque existem histórias que não acabam quando deveriam. Elas apenas continuam. Em silêncio e dentro do coração. Você já viveu algo assim? O nome dela era Helena. Um nome simples, como a vida que ela levava. Helena morava em uma pequena cidade do interior, dessas onde todo mundo se conhece, onde o tempo parece caminhar mais devagar, e as tardes têm um silêncio que abraça. A casa dela ficava no fim de uma rua de terra batida, com um portão de madeira já gasto pelo tempo, e um jardim que ela mesma cuidava todos os dias. Não era grande, mas era cheio de vida. Algumas flores, um banco antigo. E um pé de jabuticaba que já estava lá antes mesmo de Helena nascer. Ela acordava cedo, sempre cedo. Antes do sol aparecer por completo. Preparava o café, do jeito que aprendeu com a mãe, forte, quente, e com aquele cheiro que se espalhava pela casa inteira. E então, sentava-se à mesa, sozinha. Mas não era um silêncio triste, não à primeira vista. Era um silêncio acostumado. Como se aquela solidão já fizesse parte da rotina, como o som do vento passando pelas janelas. Ou o render leve da madeira do assoalho. Helena nunca se casou. Pelo menos, era o que todos diziam. Na cidade, algumas pessoas comentavam, em voz baixa, que ela tinha tido um grande amor na juventude. Um daqueles amores que não se repetem. Mas ninguém sabia ao certo o que havia acontecido. E Helena nunca falava sobre isso. Ela vivia de forma simples. Costurava para algumas vizinhas, consertava roupas antigas, fazia bainhas com uma precisão que só o tempo ensina. Às vezes, recebia visitas curtas, conversas rápidas no portão, mas nada que realmente quebrasse o silêncio da casa. À tarde, ela gostava de sentar-se no banco do jardim, olhando a rua. Não era um olhar distraído. Era um olhar atento, quase como se estivesse esperando. Esperando alguém que, talvez, nunca mais voltaria. Os anos passaram. E Helena envelheceu com calma. Os cabelos foram ficando brancos. As mãos, marcadas pelo tempo. Mas o olhar dela, nunca mudou. Ainda havia algo ali. Uma presença invisível. Uma lembrança que nunca se apagou. E todos os dias, sem falta. Ao entardecer, Helena olhava para o fim da rua.
Como se, em algum momento, alguém fosse aparecer. Mas ninguém vinha. Helena tinha 18 anos, quando tudo começou. Naquela época, a cidade era ainda menor, as ruas mais silenciosas, e as noites pareciam durar mais tempo. Não havia muita coisa para fazer, além de conversar na calçada, ouvir histórias antigas, ou simplesmente observar o céu. Foi em uma dessas tardes que ela o conheceu. O nome dele era Miguel. Ele não era da cidade. Chegou de repente, como quem não pretende ficar, mas também não sabe para onde ir, veio ajudar um tio em uma pequena oficina. E logo chamou a atenção de todos. Mas não pelo jeito de falar. Nem pelas roupas. Foi pelo olhar. Miguel tinha um jeito de olhar as coisas, como se estivesse sempre procurando algo, mesmo quando não sabia o que era. E talvez, por isso, ele tenha reparado em Helena. Ela estava sentada no banco da praça, com um livro nas mãos, mas não estava lendo. Apenas olhava as páginas, como se estivesse em outro lugar. Ele se aproximou devagar, sem fazer barulho, e sentou ao lado dela. "Você sempre vem aqui?" perguntou, com a voz baixa. Helena se assustou levemente, mas respondeu. "Às vezes." Foi assim, simples, sem pressa. E, de alguma forma, aquilo bastou. Nos dias seguintes, eles começaram a se encontrar com mais frequência. Primeiro por acaso, depois, por escolha. Caminhavam pelas ruas de terra, conversavam sobre coisas pequenas, riam de coisas simples, e, aos poucos, foram criando um espaço só deles, longe do resto do mundo. Miguel gostava de contar histórias. Falava sobre lugares que queria conhecer, cidades grandes, estradas longas, e um futuro que ainda não tinha forma. Helena escutava. Não porque queria ir embora, mas porque gostava de sonhar através dele. E, quando ele falava, ela sentia que o mundo era maior, mais vivo, mais cheio de possibilidades. Com o tempo, as mãos começaram a se tocar, quase sem perceber. Primeiro, por acaso. Depois, por vontade. E então, veio o silêncio. Aquele tipo de silêncio, que não precisa de palavras. Porque tudo já está sendo dito. Numa noite, sob um céu cheio de estrelas. Miguel segurou o rosto de Helena com cuidado, como se tivesse medo de quebrar algo invisível, e a beijou. Foi um beijo simples. Mas ficou para sempre. Depois disso, tudo mudou. Não de forma brusca, mas de um jeito calmo, inevitável. Eles passaram a se ver todos os dias. Helena esperava por ele na praça. Miguel chegava sempre com aquele mesmo sorriso, meio tímido, meio perdido. E, aos poucos, o tempo começou a girar ao redor deles. Mas Miguel nunca falava sobre ficar. E Helena nunca perguntava. Talvez, porque no fundo, ela já soubesse. Em uma tarde, enquanto caminhavam pela estrada que levava para fora da cidade, ele parou. Ficou em silêncio por alguns segundos, olhando o horizonte, como se estivesse tentando encontrar coragem em algum lugar distante. "Eu vou embora", disse, finalmente. Helena não respondeu. Apenas ficou ali, parada, escutando o som do vento. "Não agora", ele continuou. "Mas em breve." O coração dela apertou. Mas ela não chorou. Nem naquele momento. "Eu preciso ir, ver o mundo, descobrir quem eu sou." Ela baixou o olhar. E apenas assentiu. Porque, de alguma forma, ela sempre soube. Na despedida, ele segurou as mãos dela, com força, como se quisesse guardar aquele instante. "Eu volto", disse. Foi uma promessa simples. Sem data. Sem garantia. Apenas palavras, levadas pelo vento. Helena acreditou. Não porque era ingênua, mas porque amava. E, quando se ama, às vezes, a esperança fala mais alto que a razão. Miguel partiu alguns dias depois.
Sem despedidas longas. Sem grandes explicações. Apenas um último olhar. E um caminho que se afastava. Helena ficou. E, naquele dia, pela primeira vez, ela começou a esperar. No começo, a espera não doía tanto. Havia cartas. Cartas simples, escritas à mão, com uma letra apressada, mas cheia de vida. Miguel contava sobre as cidades que conhecia, as estradas que cruzava, as pessoas que encontrava pelo caminho. Falava do mar, que ele nunca tinha visto antes. Das luzes de uma cidade grande. Do barulho constante, tão diferente do silêncio do interior. E sempre terminava do mesmo jeito. Eu volto. Helena guardava cada carta com cuidado. Dentro de uma pequena caixa de madeira, escondida no fundo do guarda-roupa. E todas as noites, antes de dormir, ela relia algumas, como quem tenta segurar o tempo, impedir que a lembrança se apague. Os meses passaram. Depois, um ano. E as cartas começaram a demorar mais. Não era algo repentino. Era sutil, quase imperceptível. Um intervalo maior entre uma e outra. Respostas mais curtas. Menos detalhes. Mas ainda havia aquelas palavras. Eu volto. Helena continuava acreditando. Mesmo quando o silêncio começou a crescer entre as linhas. Até que, um dia, a carta não veio. Ela esperou. Dias. Semanas. Meses. Nada. No começo, ela tentou encontrar explicações. Talvez ele estivesse ocupado. Talvez tivesse perdido o endereço. Talvez estivesse doente. Talvez, qualquer coisa. Mas o tempo foi passando. E o silêncio ficou. Não um silêncio leve, mas um silêncio pesado. Daqueles que ocupam espaço, que se instalam, e não vão embora. Helena começou a ir todos os dias até a caixa de correio. Mesmo sabendo, lá no fundo, que não haveria nada. Mesmo assim, ela ia. O carteiro, que já a conhecia, às vezes apenas balançava a cabeça, em silêncio. E aquilo, dizia tudo. As pessoas da cidade começaram a comentar. Ele não volta mais. Homem assim, some mesmo. Você precisa seguir em frente. Mas Helena não respondia. Por que como se segue em frente? Quando uma parte de você ficou para trás. As estações mudaram. O calor foi embora. A chuva veio. O frio passou. E Miguel não voltou. Com o tempo, as cartas começaram a desbotar. O papel ficou mais frágil. Mas as palavras continuavam vivas. Eu volto. E era essa promessa, mesmo quebrada pelo silêncio, que mantinha Helena ali, esperando. Não por certeza, mas por algo que não sabia explicar. Os anos passaram. E a espera deixou de ser algo ativo. Não era mais uma expectativa ansiosa. Era uma presença constante. Como uma sombra. Helena continuou vivendo. Mas havia sempre um espaço vazio. Um lugar na vida dela que ninguém mais ocupou. E, no fundo, ela nunca deixou que alguém ocupasse. Porque, de alguma forma, aquela despedida nunca foi completa. E quando uma história não termina, o coração não sabe recomeçar. Com o passar dos anos, a vida de Helena seguiu. Mas nunca da mesma forma. As manhãs continuaram começando cedo. O café ainda era preparado com o mesmo cuidado. O cheiro ainda preenchia a casa. Mas agora, havia algo diferente. Um vazio silencioso. Daqueles que não fazem barulho, mas estão sempre ali. Helena envelheceu devagar. Sem pressa, como tudo naquela cidade. Os dias eram simples. Costurar, limpar a casa, cuidar do jardim. E, no fim da tarde, sentar-se no banco, olhando a rua.
sempre olhando. No começo, as pessoas ainda perguntavam: "Você ainda espera por ele?" Ela apenas sorria. Um sorriso leve, quase imperceptível. E mudava de assunto. Com o tempo, ninguém mais perguntava. Porque todos já sabiam. E também, porque havia coisas que não se diziam em voz alta. Helena nunca se casou. Teve oportunidades. Alguns homens passaram pela vida dela, com cuidado, respeito, até carinho. Mas ela nunca deu um passo adiante. Não por falta de vontade, mas por falta de espaço. O coração dela já estava ocupado. Mesmo que, pela ausência. Na casa, tudo parecia parado no tempo. A caixa de madeira ainda estava lá. No mesmo lugar. Com as cartas cuidadosamente guardadas. Às vezes, em noites mais silenciosas. Quando o vento batia leve nas janelas. Helena a abria. Passava os dedos sobre o papel. Como se pudesse sentir, de novo, a presença dele. E lia. Devagar. Com pausas. Como quem revive cada palavra. Eu volto. E, por um instante. Era como se o tempo não tivesse passado. Mas então, a realidade voltava. Trazendo consigo aquele mesmo silêncio. Que já não surpreendia. Apenas permanecia. Os anos foram deixando marcas. Nas mãos. No rosto. Na forma de caminhar. Mas não no olhar. O olhar de Helena continuava o mesmo. Sempre voltado para o fim da rua. Às vezes, alguém passava. Um estranho, um visitante, alguém que não era dali. E, por um segundo, o coração dela acelerava. Mas logo, voltava ao ritmo de sempre. Porque não era ele. E talvez, nunca mais fosse. Mas ainda assim, ela continuava. Não por esperança cega. Nem por ilusão. Mas porque, depois de tanto tempo, esperar já fazia parte dela. Era como respirar. Algo que não se escolhe. Apenas acontece. E assim. Entre dias iguais. Gestos repetidos. E lembranças que nunca foram embora. Helena viveu. Não uma vida incompleta. Mas uma vida. Marcada por algo que nunca teve fim. Naquela tarde, o céu estava diferente. Não havia vento. Não havia pressa. Apenas um silêncio mais profundo do que o normal. Helena sentou-se no banco, como fazia todos os dias. As mãos repousavam sobre o colo. O olhar, perdido no fim da rua. Mas havia algo ali. Uma sensação, difícil de explicar. Como se o tempo, por um instante, tivesse parado de correr. Ela fechou os olhos. E, pela primeira vez em muitos anos, não pensou no passado. Apenas ficou ali. Em silêncio. Ao longe. Passos. Lentos. Firmes. Quase hesitantes. Helena não abriu os olhos imediatamente. Talvez, porque já tivesse vivido aquele momento tantas vezes dentro da própria imaginação. Que temia, mais uma vez, se enganar. Os passos se aproximaram. Pararam, bem diante dela. O silêncio ficou ainda mais pesado. E então, uma voz. Baixa, rouca. Como alguém que carregou o mundo por muito tempo. Helena. O nome dela. Dito daquele jeito. Ela abriu os olhos. Devagar. E ali, à sua frente. Um homem. Envelhecido. Cansado. Marcado pelo tempo. Mas havia algo. No olhar. Algo que, o tempo não conseguiu apagar. Miguel. O coração dela não disparou. Não houve lágrimas imediatas. Não houve palavras. Apenas, um reconhecimento silencioso. Como se, no fundo,
Ela sempre soubesse que aquele momento, um dia, poderia acontecer. Ele não se aproximou mais. Ficou ali, parado. Como alguém que não sabe se ainda tem o direito de dar mais um passo. Eu voltei, disse, com dificuldade. As mesmas palavras. 40 anos depois. O vento passou leve, movendo algumas folhas no chão. Como se o tempo estivesse, finalmente, respirando de novo. Helena olhou. Por um longo instante. Não havia raiva. Não havia cobrança. Apenas, tudo aquilo que nunca foi dito. Tudo aquilo que ficou guardado por tanto tempo. Ela poderia ter perguntado. Onde ele esteve? Por que nunca voltou antes? Por que as cartas pararam? Mas não perguntou. Porque, às vezes, as respostas já não importam mais. Miguel deu um passo à frente. E então, parou. Esperando. Talvez, por um gesto. Por uma palavra. Por qualquer sinal de que ainda havia espaço. Helena respirou fundo. Olhou para o fim da rua. Como sempre fez. Depois, voltou a olhar para ele. E, por um breve momento, pareceu que algo dentro dela, finalmente, encontrava descanso. Mas o tempo já tinha feito o seu caminho. E há coisas que não voltam a ser como antes. Helena levantou-se devagar. Ficou de frente para ele. Tão perto. E, ao mesmo tempo, tão distante. E então, um leve sorriso. Não de alegria. Nem de tristeza. Mas de algo que finalmente se completa. Dentro do silêncio. Ela não disse nada. E talvez nem precisasse. Porque, naquele instante, tudo já havia sido dito, pelo tempo. E o que aconteceu depois? Ninguém na cidade soube explicar. Alguns dizem que ele ficou. Outros, que partiu novamente. Há quem diga que eles caminharam juntos, pela estrada. Como antigamente. E há também quem acredite que ele nunca voltou. Que tudo aquilo foi apenas um último encontro dentro do coração de Helena. Porque certas histórias não precisam de respostas. Elas vivem entre o que foi e o que poderia ter sido. E assim, a história de Helena permanece. Não como algo que terminou, mas como algo que simplesmente continua. Porque há encontros que acontecem tarde demais. E há despedidas que nunca foram realmente ditas. Talvez Miguel tenha voltado. Talvez não. Talvez aquele momento tenha sido real. Ou apenas uma lembrança que ganhou forma depois de tantos anos. Mas, no fundo, isso não muda o que realmente importa. O que fica é o que Helena sentiu. O que ela guardou por 40 anos. Sem esquecer. Sem substituir. Sem tentar apagar. E você? Já carregou alguém assim dentro de você? Alguém que o tempo levou, mas que nunca saiu de verdade. Alguém que você ainda espera, mesmo sem perceber? Às vezes, a vida segue. As pessoas mudam. Os caminhos se separam. Mas o coração tem o seu próprio tempo. E há histórias que não precisam de um fim para continuarem vivas. Porque algumas histórias nunca terminam. Se essa história tocou o seu coração, talvez não seja por acaso. Talvez, em algum lugar dentro de você, também exista um nome que o tempo não conseguiu apagar. Alguém que ficou. Mesmo depois de tudo ter seguido em frente. A vida ensina a continuar. A sorrir, a seguir os dias. Mas existem lembranças que caminham conosco em silêncio. Como Helena caminhou todos esses anos. E, às vezes,
Tudo o que precisamos é saber que não estamos sozinhos nesse sentimento. Por isso, eu quero te fazer um convite. Se você já esperou por alguém, se já guardou um amor que nunca teve um fim, ou se existe uma história dentro de você que ainda não terminou, escreva aqui nos comentários. Não precisa ser perfeito. Não precisa explicar tudo. Apenas escreva, como se estivesse falando com alguém que entende. Porque talvez, do outro lado, exista alguém lendo e sentindo exatamente o mesmo. E se você acredita que certas histórias merecem ser lembradas, mesmo que nunca tenham tido um final, se inscreva no canal. Aqui, nós contamos histórias que o tempo não levou. Histórias que continuam vivas, dentro de quem as sente. Porque, no fim, não são apenas histórias. São pedaços de vida que ainda respiram dentro da gente.